Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Nós já tratamos aqui, no episódio número 6, sobre deontologia e ética profissional. Mas lá no episódio número 6, o objetivo era definir o que é ética e como estão organizados os códigos deontológicos no Brasil e no resto do mundo. Hoje temos uma convidada muito especial que vai nos falar sobre como essas duas coisas tão importantes impactam a carreira de um profissional, especialmente nos primeiros anos. Engenheira, professora, doutora em engenharia, foi minha coordenadora quando eu tive o privilégio de ser professor no curso de Engenharia Civil da Univale, em 2006, 2007. A própria engenheira Silvia vai se apresentar. Não saia daí e seja bem-vindo ao episódio número 17 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional do CREA Santa Catarina, hoje com a engenheira e professora Silvia Santos. Eu sou Silvia Santos, sou engenheira civil de formação, mestrado e doutorado na área de tecnologia de concreto. Estou professora da Universidade do Vale do Itajaí no curso de Engenharia Civil desde o ano 2000. Também sou conselheira pela universidade junto ao CREA Santa Catarina e sou conselheira independente da Casan, Companhia de Água e Saneamento do Estado de Santa Catarina. Um tema se torna mais importante quando falamos mais sobre ele. Precisamos falar sobre ética e sobre deontologia para todos os profissionais de engenharia, de agronomia e de geociências. Mas por que é tão importante falar de ética profissional com estudantes e com jovens profissionais? A deontologia, como a gente chama o estudo dessa legislação, a deontologia ela é a ciência do dever, né? E dentro dessa ciência do dever, a gente trabalha questões morais e éticas. Quando a gente está falando de profissional, a gente vai ter, possivelmente, para várias profissões, uma legislação que norteia aquilo que é considerado o exercício ético da profissão. É muito importante que esses jovens, que os recém-formados, que os alunos da graduação entendam desde o início que a prática da ética, desde a coisa mais simples dentro da universidade até aquilo que a gente tem como prática profissional, vai trazer para ele um diferencial, um selo. Não, na verdade, um diferencial, mas assim, a sociedade entende aquela pessoa como uma pessoa confiável. O que ela fala, o que ela entrega como produto, vai ser algo confiável, porque sabe-se que ela não vai estar fazendo nenhum tipo de falcatrua, que ela não vai estar usando de métodos ilegítimos para tirar proveito de absolutamente nada. Por isso que é muito importante que desde cedo a gente possa conversar com todos esses meninos e meninas que buscam um curso de engenharia como sua profissão, que é o nosso caso dentro do sistema Confea-CREA, sobre os aspectos legais da prática profissional, sobre a ética envolvida desde a sala de aula. Porque às vezes a gente pensa assim, ética é só não infringir a lei, mas ética é como eu me comporto de uma forma geral, né? Quando eu não furo a fila, quando eu não peço cola, quando eu não passo cola na escola, tudo isso está envolvido em questões éticas, está envolvido um comportamento ético do cidadão. Existem profissionais que eventualmente transgridem aqui ou ali a ética profissional, uma vez ou outra na vida. E existem aqueles que sistematicamente mantêm um comportamento antiético. O nosso sistema profissional tem um olhar diferente para esses dois tipos? Eu entendo que não existe pequeno roubo. Existe roubo. Se a pessoa roubou uma moeda de 50 centavos ou se ela roubou uma mala com 5 mil reais, roubou igual. E não pode tratar de forma diferente pelo seguinte: se tiver tratamento diferente, né, eu vou estar
prejudicando uns, beneficiando outros, com base no quê? A legislação é muito clara com relação ao que pode ser feito e ao que não pode ser feito. Portanto, não há diferenciação. O que acontece, por exemplo, quando a gente recebe um processo ético dentro do conselho, né? A ficha do cidadão que está envolvido num processo ético, ela vai ser avaliada. É a primeira transgressão? Já é uma transgressão recorrente? O que acontece? Acontece o mesmo que acontece na justiça comum. Se o sujeito não tem antecedentes criminais, ele vai receber um tipo de pena. Se ele já é reincidente, ele vai receber outro tipo de pena. Dentro do sistema CONFEA-CREA não é diferente. Vão haver penas diferentes dependendo do tipo de transgressão, se é recorrente, se não é recorrente, mas todos serão apenados. Não vai haver, nada vai ser abrandado porque nunca fez ou porque deixou de fazer, então é só a primeira vez, deixa pra lá. Não vai acontecer isso. Quais são os casos mais típicos de transgressão à ética profissional na engenharia e na agronomia identificados pelo nosso sistema profissional? É muito complicado avaliar para categorias profissionais diferentes, né? E é muito complicado também falar sobre isso, né? Eu gostaria muito de chegar a dizer que não, a gente não tem, é tão pontual que eu sei de cor. Não é. Infelizmente não é. Né? A transgressão ao código de ética, a falta de ética nas relações comerciais entre um profissional autônomo e aquele cliente que ele tem sido muito presente dentro do sistema CONFEA-CREA. Mas há algumas coisas a serem destacadas, né? Há gente que recebe por um serviço, porque a RT ela é uma forma de contrato, né? Então, estabelece-se o contrato, na ausência de um contrato, ela vale como contrato diante da lei, né? Então, estabelece-se por meio de uma RT, um serviço que vai ser feito, estabelece-se um pagamento e muitas vezes o profissional parcela esse pagamento, como a gente parcela um pagamento no comércio, né? Ou na internet. E o parcelamento favorece o cliente, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar na íntegra, de forma antecipada, ou até por não conhecer aquele profissional, por ser a primeira vez que eles estão trabalhando, parcela também por uma questão de segurança, como muitas vezes nós fazemos no dia a dia. Caso comum, o profissional recebe esse dinheiro e some, não entrega o serviço e fica por meses dando desculpas porque o serviço não anda, coloca a culpa na prefeitura, coloca a culpa num documento que não veio, enfim, vai, como se costuma dizer no vocabulário popular, empurrando com a barriga, até que o cliente cansa e entra com processo ético ou entra até muitas vezes com um processo na justiça comum para tentar reaver o dinheiro. Então, isso é um caso que a gente tem visto de forma mais presente. E outro caso que já é clássico, e aí independente de ser engenharia, agronomia, meteorologia, né, geociências de uma forma geral, é aquele profissional que acoberta um leigo, né? Que um leigo faz o serviço, um leigo acompanha a obra, mas ele assina uma RT. É um caneteiro, como uma gíria utilizada dentro do sistema CONFEA-CREA, né? Acoberta o serviço de outro. Então, esses seriam os dois casos que eu teria para destacar com relação a essa transgressão da legislação ética para a prática profissional no sistema CONFEA-CREA. E no primeiro caso que você tratou, à medida em que a relação do profissional com o cliente avança, ele vai acumulando transgressões éticas. Exatamente, ele vai acumulando porque primeiro ele recebeu o dinheiro e já usou. Depois, ele não entrega um serviço que foi acordado. Não entrega e promete entregar. Então, vai avançando com relação ao prazo. Aquela pessoa que é o cliente, muitas vezes, ela já paga uma segunda parcela, porque está no momento de pagar, e a pessoa que está prestando o serviço, o profissional não ético nesse caso, ele diz, não, olha, eu estou trabalhando, mas então eu mereço receber, tá dependendo de um órgão de licenciamento ambiental, quando na verdade ele nem entrou com o processo de licença, ou está dependendo da prefeitura, a prefeitura está em greve. Aí a gente vai, né, o cliente vai à prefeitura e descobre que aquele processo nunca teve na prefeitura. Então ele não demora porque está no processo de tramitação. Na verdade, ele nunca deu entrada. Então são várias transgressões que vão acontecendo.
Por que no Brasil o conceito de deontologia não é tão valorizado e praticado como em outros países, como Portugal, por exemplo? Assim, nós temos excelentes leis no Brasil, em todos os segmentos, né? Uma lei para o cidadão comum, uma lei para o médico, né? Uma lei para o político. Temos excelentes leis. Temos, por exemplo, a lei de acessibilidade, né? A NBR 9050 e todos os decretos e leis que derivam da acessibilidade. Mas poucas dessas leis são verdadeiramente praticadas. Inclusive, a gente tem um jargão do tipo, tem lei que cola, tem lei que não cola, né? E isso acontece com a deontologia também. A gente só percebe que as pessoas se atentam à deontologia quando elas serão penalizadas por processos éticos. Então, poucas pessoas estudam a deontologia, estudam os seus deveres, né? Eu não tenho só dever com o sistema Confea-CREA, quando eu sou um profissional do sistema Confea-CREA. Eu tenho dever com a sociedade, eu tenho dever como cidadão. Eu não posso transgredir código da prefeitura, eu não posso transgredir códigos e legislações municipais, eu não posso transgredir leis federais, por exemplo, com relação à preservação ambiental, à geração de resíduos que eu tenho dentro da minha obra, a destinação desses resíduos, né? Mas ninguém é penalizado por isso. Então, normalmente a gente vê falar dos códigos de ética das profissões porque são nos conselhos que aí a penalização acontece. Na maioria das vezes é por ali que vem. Então é por isso que a deontologia como um todo, ela é menos praticada no Brasil e os códigos de ética são mais presentes no cotidiano da prática de qualquer profissão. Os jovens têm sido apresentados adequadamente nas escolas e nas famílias às questões e conhecimentos da ética profissional? Quando se fala de ética, quando se traz um profissional para falar de ética, eu dou aula na introdução à engenharia civil e eu convido algumas pessoas para conversarem às vezes com os alunos. Os alunos olham para aquilo como se fosse outro planeta orbitando, né? Em alguns momentos, assim, nossa, mas eu vou ter que estudar tudo isso para ser engenheiro? Eu sinto que moral e ética precisavam ser tratados dentro da sala de aula, desde o início, desde sempre, e precisavam estar presentes no cotidiano das famílias, né? Porque muitas vezes a gente pratica alguma coisa pelo exemplo. E se a gente tiver o bom exemplo desde cedo, vai ser muito mais tranquilo a prática profissional, vai ser muito mais tranquilo estar na universidade, vai ser muito mais tranquilo transitar em qualquer ambiente, porque a gente sabe que o certo é o certo. Não tem mas, né? O certo é o certo, mas não existe. O certo é o certo e se encerra nele. E uma vez que eu faço o certo, eu não vou ter problemas. É muito mais fácil fazer o certo. É fazer de uma vez só, é fazer e poder olhar no olho das pessoas, é fazer e poder dizer, eu fiz, a responsabilidade é minha. Então, a prática do certo, ela deve estar acima de tudo em todos os momentos das nossas vidas. E certamente isso vai trazer uma segurança para a prática profissional. E com isso nós teremos mais bons engenheiros, boas engenheiras, bons agrônomos, tecnólogos, geógrafos, geólogos, meteorologistas, trabalhando pelo bem comum, pelo bem da sociedade, pelo bem do cidadão. Muito obrigado, professora Silvia Santos, por essa pequena, porém valiosa aula para ajudar os nossos jovens profissionais de engenharia, de agronomia e das geociências nos primeiros passos do exercício profissional. Semana que vem a gente se encontra novamente. Até lá!